Eu quero seguir na nossa temática que temos nova, adotado agora a partir de domingo passado, com um novo tema gerador: comunhão, oração e gratidão. Gratidão também a Sandra pelos vasos que ela pintou, com as três palavras desse tema, que decoram esse ambiente, que é para exatamente expressar, né, todo esse ambiente, tapete, velas, mesa, um ambiente de comunhão, um ambiente aconchegante, um ambiente de casa de Deus, lugar onde o povo de Deus se encontra para celebrar culto. Nós falamos aqui, ainda no domingo passado, que os discípulos e a própria igreja, que aprende deles, aprenderam a respeito da comunhão, não assistindo um vídeo, nem entrando numa sala de aula, com uma palestra a respeito de comunhão, como estamos fazendo aqui nessa manhã. O ensino de Jesus se dá mediante a vivência, mediante a prática. Então, se você vem apenas nessa perspectiva de ouvir uma pregação, de ouvir uma palestra, uma informação, saiba que os elementos da fé cristã, a palavra de Deus, aqui também anunciada, o Evangelho, as Escrituras, elas têm uma dimensão de vida. Elas precisam adentrar a nossa vida, precisam tocar a nossa vida, nos conduzir a uma vida que agrade ao Senhor. Então, os discípulos aprenderam com o Senhor a viver em comunhão, aprenderam com Ele a orar, porque Ele era um homem de oração. Jesus vivia separando o tempo, isolando-se inclusive para orar, para ter comunhão com o Pai. E eles aprenderam com eles o que é ser grato, uma vida de gratidão. E tudo isso se tornou realidade também no contexto da igreja a partir do Pentecostes. Porque exatamente no Pentecostes, aquele grupo de pessoas que seguiam, conheceram Jesus, o amaram, foram preenchidas pelo Espírito Santo. E naquele dia, a cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas por causa da festa de Pentecostes, que era uma festa judaica. E ao perceberem o que estava acontecendo lá com aquele grupo de pessoas alegres, celebrantes, adorando o Senhor, comentaram, perguntaram o que está acontecendo, e Pedro toma a palavra e prega, anuncia a Cristo. E 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas entregam sua vida a Jesus. E ali está a igreja, começa a igreja. E esse pessoal se sente chamado a estar juntos. Eles se sentem de repente conectados de uma forma que eles não tinham antes. Porque eram pessoas de várias regiões. Eles vêm como judeus celebrando o Pentecostes judaico, mas saem de lá como igreja cristã, que voltam para suas casas, suas regiões, mas nunca mais se sabem sozinhos, participantes de um corpo, a igreja de Jesus, e eles vivem como igreja de Jesus. Mas como vivia essa igreja de Cristo? Eu quero citar aqui, ter nessa manhã como referência, um texto muito conhecido nosso. Retomar aqui Atos, capítulo 2, verso 42 a 47, que é exatamente o relato de como viviam os primeiros cristãos. Logo após o Pentecostes, logo após sua conversão. Diz aqui: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam tudo vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor Jesus acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o relato de como vivia a igreja de Cristo. Os efeitos do Pentecoste, do derramamento do Espírito Santo de Deus, é uma igreja, aliás, cheia de vida, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja movida pelo Espírito Santo. O que eles fazem não é por iniciativa própria, é algo que é movido em conjunto pelo Espírito de Deus. Eles passam a ter novas necessidades, não aquelas que eles tinham enquanto estavam no mundo, que atendiam os desejos e as necessidades da carne, mas desejam agora glorificar a Deus com suas vidas. E eu quero trazer rapidamente com vocês 4 pontos que são evidências da presença atuante do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida da igreja de Deus. A primeira evidência é que ela é uma igreja que aprendia, uma igreja que aprende, é uma igreja cheia do Espírito. Ela tem sede da palavra, sede de conhecer a vontade de Deus, que busca a palavra de Deus. Assim como os discípulos aprenderam aos pés do Mestre Jesus, agora a igreja aprende, por assim dizer, aos pés dos mestres apóstolos, dos discípulos que andavam com o Senhor anteriormente, que eram testemunhas visuais de tudo que o Senhor fez, mas também eram testemunhas de audição de tudo que o Senhor ensinou. E eles agora repassam isso para a igreja. Eu quero destacar aqui o verso 42 que acabamos de ler. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Na versão do Almeida, Revista e Corrigida, a nossa versão mais antiga, essa aqui é da NVI que eu estou usando, nova versão internacional, mas o Almeida dizia, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles se dedicavam. Perseverar tem a ver com firmeza, com constância, com persistência, continuar firme e constante em um sentimento, em uma solução. No caso, continuar firme na doutrina dos apóstolos, no ensino derivado diretamente do Cristo. O Espírito Santo é o grande ensinador. Nós temos um hino no nosso hinário tradicional, que fala exatamente isso. O Espírito Santo de Deus vem nos ensinar. Tu és o grande ensinador. Jesus falou a respeito do Espírito Santo que ele enviaria antes de fazê-lo, indicando exatamente isso. Quem é esse Espírito? Em João 14, 25 e 26, ele diz: tudo isso tenho dito enquanto ainda estava com vocês, mas o Conselheiro, como ele é também chamado, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, é Jesus falando, lhes ensinará todas as coisas. Ele, o Espírito Santo, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar de tudo que eu disse para vocês. Então ele faz essas duas coisas. De um lado ele ensina, dá-nos sede da palavra, de conhecer a vontade de Deus, e aquilo que já conhecemos,
Ele nos ajuda a lembrar, para que as pratiquemos, para que vivamos na vontade do Senhor. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem: pois é, mas eu não sei testemunhar nada para ninguém, não sei dizer, eu não conheço as Escrituras tão bem, eu não lembro de passagens bíblicas. Onde está escrito isso, que você deveria começar a falar de Jesus só quando você conhecer 100 versículos bíblicos de cor? Não tem. Você pode falar de Jesus imediatamente que você o conhece, ou ele te conheceu, porque o seu Espírito habita em você. Ele vai te dar as palavras, ele vai te encher com um amor, com uma alegria transbordante, e tudo vai irradiar aquilo que o Senhor fez na tua vida. Eu sempre lembro do Gerazeno, aquele que estava uma legião de demônios nele. Quando ele foi liberto, um homem que ninguém conseguia conter, que se machucava, vivia acorrentado, se libertava a si mesmo. Quando Jesus o libertou da possessão, ele foi encontrado depois pela população da cidade, sentado tranquilamente ao lado de Jesus, conversando numa boa. E Jesus meio que foi não desejado ali, mandado embora. Ele vai embora e o cara diz: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus diz para ele: não, fica aqui, vá para a tua cidade e conte às pessoas as maravilhas que Deus fez na tua vida. Esse cara nunca botou os olhos nas Escrituras, esse cara não foi na doutrina, esse cara nunca teve num estudo bíblico, nunca botou o pé numa igreja. E Jesus o envia de volta à sua cidade, com uma única tarefa: vai e conte às pessoas as maravilhas que Deus tem feito na tua vida. É o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus diz um pouco adiante, capítulo 16 de João: tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar agora. Jesus falando aos discípulos: mas quando o Espírito da verdade, como ele chama aqui o Espírito Santo, quando o Espírito da verdade vier, Pentecostes, ele, o Espírito da verdade, os guiará a toda a verdade. Na verdade, vai guiar para Jesus, porque Jesus é a verdade. A verdade, no conceito, na dimensão bíblica, não é um conceito verdadeiro, não é uma doutrina verdadeira. A verdade que liberta, tirada do contexto, pelo presidente, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará, se refere a Jesus. Ele é a verdade. Conhecendo a Cristo, nele há liberdade. Então o Espírito nos conduzirá a toda a verdade, a Cristo e tudo que ele revela. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele, o Espírito da verdade, me glorificará, diz Jesus, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Aliás, deixe-me abrir um parênteses. Nós estamos falando aqui bastante do Espírito Santo. No culto da noite, às 19 horas, você também pode acessar, igualmente como esse culto da manhã, no YouTube, ou estar presencialmente, se inscrito. Ali o Bruno está trabalhando exatamente o Espírito Santo, o tema, uma série sobre o Espírito Santo. Então, se você tem interesse em se aprofundar nessa temática, você também é bem-vindo nesse contexto. Então, o ensino é a respeito da verdade, o ensino que o Espírito concede, fazendo lembrar e revelando coisas novas, é a respeito do Cristo e do seu Evangelho. Não é sobre rituais. O ensino não é sobre experiências de êxtase. O ensino do Espírito não é sobre mística. É sobre verdade.
E a verdade usa a lógica, a verdade usa a razão. O anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito Santo não são compatíveis. Não é que você é inspirado pelo Espírito Santo, você não precisa mais usar a razão. O Espírito Santo demanda a tua razão, porque ele não pratica a possessão. O Espírito Santo não tem a possessão sobre você, como o demônio faz. A pessoa endemoniada, possessa, ela não tem razão. Ela não pensa mais por si mesma, ela é dominada e faz o que o espírito maligno a impele a fazer. É interessante, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estar junto ou libertar alguém de uma possessão demoníaca. A primeira reação da pessoa, quando ela é liberta, muitas vezes é: mas onde que eu estou? O que está acontecendo? Porque ela sequer tem noção, ela é dominada. O Espírito Santo não pratica possessão. Você o convida a estar, e ele interage com você. A tua razão não é dispensada, a tua lógica não é dispensada, tuas decisões não são dispensadas. Então a plenitude do Espírito Santo não dispensa a razão, o aprendizado, a doutrina dos apóstolos, se colocar aos pés dos mestres, se colocar aos pés da palavra. A autoridade didática dos apóstolos era autenticada pelos muitos sinais e milagres que eles faziam, diz o texto no verso 43 que nós lemos, e havia temor do Senhor nos seus corações. Onde o Espírito de Deus age, o temor do Senhor se faz presente, o que é legítimo. Quando Deus aparece a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés na sarça ardente e assim por diante, onde há uma manifestação da presença de Deus, temor é o que preenche o coração dessas pessoas. Moisés, tira a sandália do pé, porque o lugar que você está é terra santa. E Moisés não só tira a sandália, ele se prostra na presença de Deus. Estar na presença de Deus, da santidade de Deus, ter noção com quem nós estamos lidando. Deus não é uma palavrinha curtinha, que a gente pronuncia levemente. Deus, é soberano, é santo, tão santo, que Ele nos olha através de uma interface, lida com nós através de uma interface, Jesus, humano, encarnado. É assim que nós podemos olhar Deus nos olhos, em Cristo, senão seríamos fulminados por sua santidade, derretidos literalmente. Mas onde o Espírito de Deus age, temor do Senhor invade o nosso coração. Há uma igreja cheia do Espírito Santo, portanto é uma igreja neotestamentária, é uma igreja que se submete ao Novo Testamento, é uma igreja que se submete à doutrina dos apóstolos, que se submete à palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus leva a sua igreja a se submeter à palavra de Deus. A segunda coisa, uma evidência da presença e ação do Espírito Santo é uma igreja que ama. A igreja ama, nós somos igreja. Aqueles que estão cheios do Espírito de Deus amam, porque o Espírito é Deus em nós, e Deus é amor. Diz o nosso texto, verso 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também perseveravam na comunhão. Esse é o nosso tema, talvez o nosso enfoque maior agora. Comunhão. Koinonia é o termo grego, ou seja, é uma coparticipação.
ali dentro está uma outra palavra que é koinos, que tem a ver com comum, comunidade. Fala de uma vida, portanto, comunitária. A igreja é comunitária. O termo expressa o compartilhar a vida por inteiro. Ainda que a gente está numa dimensão de meio restringir o nosso contato, né? Oi, e eu tenho assim tentado me blindar mesmo um pouco, porque já estou assim um pouco meio capenga em algumas coisas, né? Então tem que me cuidar. Mas a vida em Cristo, ela nos conecta. Por isso a gente tem tanta saudade em se reencontrar, tanta necessidade em se rever. A gente está sentado bem separadinho uns dos outros. É um tempo atípico. Ainda assim, nem isso restringe a nossa comunhão, porque tem algo que nos conecta. Não só os que estão aqui, os que estão em casa. Nós nos sentimos conectados pelo mesmo Espírito de Deus. Em 1 João, aliás, tem duas coisas aqui que eu queria falar ainda em relação a compartilhar a comunhão. A primeira é com relação a Deus. Nossa comunhão é com o próprio Deus. 1 João 1,3 diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo, diz João. Em 2 Coríntios 3,14, o texto que a gente usa geralmente na abertura do culto, Paulo escreve, 2 Coríntios 13,14, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então, nossa comunhão é uma comunhão trinitária. É com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito Santo, e nem poderia ser diferente, porque são um e o mesmo. E uma segunda dimensão da comunhão é que nós compartilhamos as coisas por causa do amor. Passa pelo dar, pelo receber, pelo repartir, pelo compartilhar. Não só coisas e bens, compartilhar a vida. Compartilhar problemas, alegrias, dores, sofrimentos, necessidades. Aliás, Paulo usa o termo koinonia, traduzido para comunhão, em 2 Coríntios 8, verso 4 e 9, verso 13, para se referir à oferta que foi recolhida entre aqueles irmãos da Macedônia a ser levada a Jerusalém, onde haviam muitos necessitados. E koinonikos, que é outra palavra com a mesma raiz no grego, significa generoso. Generoso. E essa palavra é que Lucas usa aqui em Atos 2, 44, 45. Ele usa aqui. É assim que Lucas fala da koinonia, da comunhão. É uma comunhão em generosidade. Generosidade entre os irmãos. Na igreja primitiva era assim. Entre nós não pode ser diferente. Atos 2, 44, 45, lembro então esse texto que eu já li. Os que criam se reuniam num só lugar. Agora, a comunhão não dependia e não depende de estarem reunidos num só lugar. Até porque eles se dispersaram, foram para vários lugares depois. Compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. É assim que eles viviam. Utópico, um sonho distante, inviável. Não, realidade.
Eles viviam assim. 1 João 3, 17 e 18, João escreve na sua carta: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão, sua irmã em Cristo, necessitada, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pergunta João. Se você está na comunhão de irmãos, se você é um corpo em Cristo, e nesse corpo há partes necessitadas, não só de recursos financeiros, a gente sempre logo conecta com isso. Tem muitas necessidades na nossa vida. Tem gente solitária nesse tempo de pandemia. Se vocês ouvissem uma vez o depoimento tem uma equipe na nossa igreja que está ligando, pegando o telefone, você pode fazer até parte se quiser, entra em contato comigo, com a Sandra, pega o telefone, você recebe uns números e estão ligando para o pessoal acima de 60, até ligaram para mim. Daí, Jackson, como é que você está? Hoje eu estou falando contigo não como pastor, eu quero saber, você, Jackson, como é que você está? Foi muito bom receber esse telefonema. Porque alguém está perguntando pela gente, como é que você está? Há necessidades. Se você tem recursos, se você tem tempo, e se você sabe que existem irmãos e irmãs em necessidade, você não move um dedo, como pode permanecer o amor de Deus nele? Pergunta João. Filhinhos, segue ele no verso 18, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Portanto, comunhão tem sim a ver com generosidade. A venda de propriedades nunca foi uma lei, nunca foi uma demanda que todos tivessem que praticar. Jesus pediu isso ao jovem rico, não pediu isso para o rico Zaqueu, porque ele conhece a situação de cada um. O jovem rico estava apegado à sua riqueza, adorava a sua riqueza. E Jesus disse para ele: cara, se desfaz disso, depois vem e segue-me. Você está adorando outro Deus. Ao Zaqueu, ele não precisou dizer, porque Zaqueu estava apaixonado por Jesus. Ele disse: olha, cara, eu vou devolver de todo mundo que eu defraudei. Eu vou vender a metade das minhas coisas e vou dar para os pobres. Jesus não pediu isso para ele. A venda de propriedades nunca foi uma demanda. Pode ser bênção, sim, mas toda bênção que nos é dada é para ser usada para a glória de Deus e não acumulada. Contudo, todos nós somos sim chamados à generosidade, especialmente em relação àqueles que mais necessitam. De novo, a comunhão cristã não se reduz a uma participação presencial num culto, mas tem a ver com cuidado cristão, amor cristão. Por essa razão, e não foi outra, nós demoramos tanto em abrir, não porque queríamos evitar a comunhão, mas queríamos fazê-lo responsavelmente. Então, às vezes a comunhão se expressa em fica em casa. E os que estão em casa não estão sendo julgados. Eles têm a liberdade dentro do que percebem e ainda assim estão em comunhão conosco. Ou ainda a comunhão se expressa em compartilhar bens, recursos, tempo, a vida. Em terceiro lugar, uma terceira evidência da presente ação do Espírito Santo é que é uma igreja que adora. Perseveravam, diz Lucas em Atos 2, perseveravam no partir do pão
que aqui provavelmente é uma referência à ceia do Senhor, portanto tem a ver com o culto, com a celebração, e perseveravam nas orações. Ou seja, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que celebra, uma igreja que adora, uma igreja que louva, uma igreja que serve. Porque estamos aqui sendo instruídos, animados, aquentados e enviados pelo Senhor a servi-lo da porta para fora. Em primeiro, um subitem aqui, essa dimensão da adoração, do culto, da celebração, tem uma dimensão formal e uma dimensão informal. Por um lado, o formal talvez seja aqui, né, o templo, a casa de oração. Assim eles também se encontravam diariamente no templo, na casa de oração. Capítulo 3, verso 1, em Atos, também fala disso. Mas eles não se encontravam só no templo, eles se encontravam nas suas casas e celebravam igualmente ao Senhor. Então, tem uma dimensão sim formal, mas tem uma dimensão informal. É no contato do dia a dia, é na intimidade de nossas casas, tão necessário para a nossa comunhão. Mas também tinha uma outra dimensão, a celebração. Tem uma dimensão da alegria e tem uma dimensão da reverência. A alegria do Senhor é a nossa força. Paulo diz, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22 é amor, alegria, paz e assim por diante. Então, juntos participavam, diz Lucas em nosso texto, Atos 2, com alegria e singeleza de coração. Singeleza significa lisura, simplicidade, naturalidade, pureza, humildade, sinceridade de coração. Só porque você adentra um ambiente mais formal, não significa que você precisa se revestir de uma postura, né, rígida. Não é isso. Normalmente no contexto da igreja o pessoal se transmuta, né? Se transforma, rola um papo solto no carro, às vezes discussão e tal, e adentra ali, gente, nós chegamos na igreja agora, criançada, maneira, né? E a gente muda, imposta a voz diferente. Bom dia, tudo bem? A reverência, sim, é por causa de quem está conosco, mas é uma reverência solta. Lembra aquele encontro de Jesus com as crianças? Quando as mães traziam os pequeninos na presença de Jesus, os discípulos, peraí, o que vocês querem aqui? Fica lá, ninguém vem aqui, né, encher o mestre aqui. E Jesus disse, o que vocês estão fazendo? Abram aí, deixa os pequeninos virem a mim. Eu não posso me imaginar que eles fizeram uma fila. Oi, bom dia, Jesus, tudo bem? O próximo? Bom dia, Jesus. Claro que não. Essa piazada pulou em cima dele, se pendurou no pescoço. Jesus ria. Jesus ria. Porque há alegria no coração dele. E, gente, as crianças sabem. Se nenhuma criança chega ultimamente perto de você, abra o olho. Tem alguma coisa errada. As crianças sabem. Elas percebem se você colocou barreiras, formalidade demais. Alegria faz parte da celebração, mas com singeleza de coração e grande alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Então, uma última coisa ainda eu quero colocar, que é uma igreja que está cheia do Espírito Santo, é uma igreja
evangelizadora. O que, por sua vez, também acarreta em saldo positivo, por assim dizer, na evangelização. Porque pessoas vão chegando, olhinhos novos sentados na igreja que brilham porque conheceram o amor de Deus. É fantástico. E o Senhor, diz o nosso texto, verso 47, Atos 2, 47, e o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Todos os aspectos anteriores que aqui comentamos não tinham como objetivo apenas o entretenimento dos crentes. Culto não é ocupar crente até que Jesus volte. Não é massagear o nosso ego cristão. Culto celebra, adora, porque nós somos retomados na caminhada com o Senhor para sermos enviados a servir. Uma igreja que é impulsionada pelo Espírito Santo é uma igreja missionária, que tem os olhos abertos, ouvidos atentos para as necessidades, para onde o Senhor te manda, para contar as maravilhas que Ele tem feito na tua vida, para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. 3 lições bem rápidas mesmo, importantes sobre o evangelismo. Primeiro, Jesus, o Espírito Santo, é o evangelista por excelência. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso também através do nosso testemunho, do testemunho da igreja. Quando você fala de Jesus, a razão de ser da tua vida, o Espírito Santo vai agir no coração do outro. Segundo lugar, Jesus acrescentava os que iam sendo salvos. Jesus não acrescentava sem salvar antes. Na igreja primitiva não tinha crente nominal, como nós temos hoje. Nós temos um fichário ali, a Sandra pode te dar essa explicação se você quiser, com um mundo de gente inscrito na comunidade do Redentor. E só. Você está inscrito não só na comunidade do Redentor, mas teu nome está escrito no livro da vida. Teu nome está anotado no céu, pela fé em Jesus. Jesus acrescenta os que iam sendo salvos. Salvação como uma experiência assim progressiva, que culmina na glorificação final. Salvação que integra a todos nós no corpo de Cristo, corpo vivo, igreja do Senhor, não só na comunidade do Redentor. E em terceiro lugar, Jesus acrescentava pessoas novas dia a dia, diariamente. Interessante porque isso está no tempo imperfeito, acrescentava. Ou seja, ele continuava acrescentando, e o advérbio diariamente está conectado a acrescentar. Portanto, o evangelismo não é algo esporádico, a ser feito lá de vez em quando. O evangelismo fazia parte da dinâmica da igreja. Porque as pessoas, diz Lucas em Atos um pouco mais adiante, as pessoas, e também no nosso texto, eles contavam com a simpatia de todo o povo. As pessoas sabiam, nesse ambiente tem algo diferente. As pessoas são diferentes, elas pensam diferentes, elas agem e reagem de forma diferente. Algo aconteceu com essas pessoas. Sim, nós conhecemos a Cristo, e o Senhor habita em nós pelo seu Espírito Santo. Essa é a diferença. Isto gera comunhão. Se estamos aqui ou não estamos, estamos em casa,
comunhão, oração, gratidão, é que marca a nossa caminhada como servos do Senhor. E que Ele abençoe a sua palavra em nossa vida, nos encha de alegria renovada para falarmos das maravilhas desse Evangelho, que segue sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.